Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Luiz Silva e aqui a gente vai conversar sobre teologia de um jeito fácil e descomplicado. Hoje eu quero falar sobre um livro que me impactou bastante e eu tenho certeza que fará o mesmo por você. É Os 5 Pontos em Direção a uma Experiência Mais Profunda da Graça de Deus, escrita por John Piper. E adivinhe só, eu vou sortear uma cópia desse livro para um de vocês. Então fiquem ligados porque ao longo do vídeo vou explicar como vocês podem participar. Mas antes de mergulharmos, eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar sobre o que é a graça de Deus e como ela opera em nossas vidas? Se você gosta de conteúdo sobre teologia e crescimento espiritual, não deixe de dar um like e curtir esse vídeo. Isso vai ajudar muito o trabalho que estamos fazendo aqui. Então vamos lá. 5 pontos em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. É uma obra fascinante, rica e profunda. Piper conduz o leitor através de 5 pontos essenciais para entender a natureza da graça de Deus. Este é um livro que vale a pena ser lido e relido por qualquer pessoa que queira se aprofundar na teologia. E sobre o autor, quem é John Piper? Antes de mergulharmos no conteúdo do livro, permita-me falar um pouco sobre o autor. John Piper é uma forte voz respeitada no mundo da teologia. Ele tem um dom de explicar conceitos teológicos profundos e complexos de uma maneira que todas as pessoas conseguem compreender, independente do seu nível teológico. Em todos os seus livros, ele escreve com clareza, profundidade e uma paixão palpável pela verdade de Deus. Este é um livro que é um exemplo perfeito do seu talento em tornar a teologia acessível para todos. Não importa onde você esteja na sua caminhada de fé, eu recomendo profundamente a leitura desse livro. Eu vou falar um pouco resumidamente aqui sobre os 5 pontos, mas por favor, se você quiser se aprofundar, não deixe de ler esse livro. Ele vai te ajudar na sua caminhada de fé, no seu crescimento teológico e no seu conhecimento a respeito de Deus. Vamos ao que interessa. 5 pontos de direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus, de Piper, é estruturado um livro em torno de 5 pontos fundamentais para entender a graça de Deus. Cada ponto é explorado em detalhes e junto a eles fornece uma visão robusta, bíblica da graça de Deus. O que eu mais gosto desse livro é a capacidade de John Piper combinar profundidade teológica com uma linguagem acessível. Ele nos desafia a pensar profundamente, mas de uma maneira que é fácil de entender. Agora vamos explorar cada um desses 5 pontos. Depravação total. O primeiro ponto é a depravação total. Aqui Piper nos confronta com a realidade do que somos pecadores, completamente incapazes de nos salvar. Ele explica que o pecado não é apenas um erro ocasional, mas uma corrupção profunda que nos escraviza. Somos, por natureza, rebeldes contra Deus e cegos para a verdade do Evangelho. E essa é uma condição do qual não podemos nos libertar por dos nossos próprios esforços. Efésios 2:3 é usado para ilustrar essa verdade. Somos, por natureza, filhos da ira, justamente merecedores da ira de Deus. Essa ideia de depravação total pode ser desconfortável, mas essencial para entendermos toda a necessidade da graça de Deus e sobre todos os próximos pontos que iremos falar aqui. O segundo ponto é eleição incondicional. O segundo ponto é a eleição incondicional. Nesse ponto, Piper explora a doutrina bíblica que Deus escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos. Ele enfatiza que a escolha não foi baseada em qualquer mérito ou ação da nossa parte, mas puramente da bondade e da misericórdia de Deus. Isso é maravilhosamente ilustrado em Efésios 1:3-6, onde Paulo nos diz que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Piper argumenta que a escolha de Deus é a causa da nossa fé, e não o contrário, porque Deus nos escolheu, Ele garante a nossa salvação do começo ao fim. Vamos ao terceiro ponto, que é expiação limitada. O terceiro ponto é expiação limitada. Piper descreve como uma obra redentora de Cristo na cruz, suficiente e ampla para cobrir todos os pecados da humanidade, mas efetivamente aplicada apenas aos que creem em Jesus. Em outras palavras, Jesus morreu por todos, mas só aqueles que colocam sua fé nele se beneficiarão dessa redenção. Esse ponto é ilustrado em Romanos 3:25-26, onde Paulo descreve como Deus apresentou Cristo como propiciação
pelos nossos pecados. Agora vamos falar sobre o quarto ponto, graça irresistível. Continuando com o quarto ponto, a graça irresistível, John Piper descreve como a graça de Deus não é apenas uma oferta que pode ser aceita ou rejeitada, mas um poder sobrenatural que pode mudar o coração e a mente, levando a pessoa à fé. Ele enfatiza que essa graça não é coercitiva, mas libertadora. Não somos forçados a crer contra a nossa vontade, mas a nossa vontade é transformada pela graça de Deus para que, de boa vontade, nós voltemos para Cristo em fé. Isso é ilustrado em Ezequiel 36:26, onde Deus promete tirar o coração de pedra do seu povo e dar-lhe um coração de carne. Último ponto, o quinto ponto, perseverança dos santos. Finalmente, o quinto ponto é a perseverança dos santos. Aqui Piper lembra da promessa maravilhosa de que aqueles que Deus salva, Ele também preserva até o fim. Mesmo quando tropeçarmos, caímos, Deus nos segura pelas mãos e nos mantém firmes. A fé que Ele nos deu é uma fé que persevera. Esse é o ponto maravilhosamente ilustrado em Filipenses 1:6, onde Paulo nos assegura de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-lo até o dia que Cristo Jesus volte. Que promessa maravilhosa, não é, meus irmãos? Bem, esses são os 5 pontos que Piper explica em seu livro. Eu realmente recomendo esse livro para todos que querem entender mais sobre a natureza e a operação da graça de Deus. Como eu disse no início, este é um livro que vale a pena ser lido e relido. E agora, como prometido, vou explicar como você pode participar do sorteio desse livro. É muito simples, basta deixar um comentário abaixo nesse vídeo dizendo qual dos 5 pontos você achou mais intrigante e por quê. Vou selecionar um comentário aleatoriamente e o vencedor receberá uma cópia gratuita desse livro. Então vá em frente, deixe seu comentário e boa sorte. Lembrando que o sorteio vai ser feito lá no meu Instagram e o link dele está na descrição desse vídeo. Espero que tenha gostado desse resumo dos 5 pontos em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus, de John Piper. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Muito obrigado pela sua companhia e que a graça de Deus esteja com vocês. E até a próxima.